Esse é o Instituto Iotim, que fica no município de Brumadinho, Minas Gerais. Em 2010, recebeu o título de Jardim Botânico. São 40 hectares destinados ao cultivo de plantas e flores. É o mais completo do estado em número de espécies, 4.500 no total. Para compor esse acervo botânico do Inhotim, hoje a gente tem aproximadamente 4.500 espécies, existe uma equipe muito capacitada para fazer essas escolhas, para optar o que colocar, o que disponibilizar nas estruturas, nas estufas, o que disponibilizar no jardim. Então a gente tem aqui engenheiro agrônomo, biólogos, botânicos, geógrafos, turismólogos. Então é uma equipe multidisciplinar que está aqui atenta o que colocar nessa coleção, o que propagar, o que reproduzir, o que disponibilizar para o seu público. E através do paisagismo também, desses belos jardins que a gente encontra em Inhotim, que dá singularidade para esse espaço, a gente consegue falar um pouco sobre a conservação a partir da disposição de parte dessa coleção. O Jardim Botânico apresenta uma grande diversidade. Uma coleção de orquídeas com mais de 350 espécies e ainda um dos maiores conjuntos de palmeiras do mundo. Iotim tem cerca de 900 espécies de palmeiras, algumas ameaçadas de extinção. Qual o trabalho realizado por vocês para tentar contornar essa situação? A gente abre o espaço para pesquisas, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Então, universidades fazem trabalho de pesquisa aqui, de estudo dessas plantas. Isso aí a gente ajuda e incentiva que isso esteja sempre acontecendo. Também a gente propaga as plantas, a gente colhe as sementes, planta, propaga, troca sementes com outros jardins botânicos e troca muda. Então, é dessa forma que a gente pretende conhecer a planta, a biologia dela e propagar, distribuir ela para outros jardins botânicos que, caso a gente perca a nossa coleção, o outro jardim botânico vai ter essa espécie e vai garantir que ela sobreviva. Este é o tamboril. Tem cerca de 80 anos, uma das poucas árvores que já estavam aqui antes de Iotim ser o que é hoje, e foi o pontapé inicial para o paisagismo do jardim. As primeiras a serem plantadas bem pertinho do tamboril foram essas patas de elefante. A paisagem começou a se formar. O jardim desértico apresenta mais de 100 espécies de cactos e suculentas, uma harmonia entre plantas cobertas por espinhos e a delicadeza das flores. Esse jardim que nós estamos. Esse aqui é o jardim desértico. Então tem basicamente plantas aqui de áreas de regiões áridas, semiáridas. Tem muita planta suculenta também, que são plantas adaptadas a esse tipo de ambiente. Esse jardim aqui a gente gosta muito de tentar trazer esse assunto à tona sobre mudança climática, que talvez daqui a poucos anos os jardins das residências, aqui do Sudeste também, vão ter que usar esse tipo de planta. Que com a falta d'água que está acontecendo todo ano, cada vez mais, talvez as prefeituras, como já estão fazendo na Califórnia, eles estão estimulando as pessoas a tirarem gramado e colocar plantas que não precisam ficarem sendo aguadas o tempo inteiro. E a gente fala desse assunto aqui nesse jardim. Esse foi um dos meus preferidos, achei esse jardim uma surpresa. Os cactos são maravilhosos, mas eu amei os temperos, adorei a experiência olfativa das ervas aromáticas, medicinais e de temperos. Eu achei muito bom, estou adorando. O Jardim de Todos os Sentidos é um espaço com plantas usadas no mundo inteiro, medicinais ou para tempero. Em uma estufa com um ambiente controlado, são guardadas todas as preciosidades que chegam a Iotim. Plantas que serão tratadas, multiplicadas, para depois receberem um lugar especial ao ar livre. Das 500 que estão aqui, uma
chama a atenção pela raridade. Juliano é engenheiro agrônomo aqui do Instituto Iotim e vai falar com a gente sobre uma espécie bem curiosa, né, de planta. Essa aqui é a planta cadáver, o nome científico é Amorphophallus titano. Ela é nativa da ilha de Sumatra, no Oceano Pacífico. Ela é interessante que na época da floração dela, ela exala um cheiro de carne podre. E isso aí é uma estratégia dela para atrair o polinizador dela, que no caso são moscas varejeiras, ou qualquer inseto que goste desse cheiro. Então ela gasta energia produzindo esse cheiro, atrai o polinizador e ela consegue propagar, perpetuar a espécie. E a gente tem um exemplar aqui no Iotim, que é essa planta aqui. Filodendro, a planta que antes era encontrada com facilidade na natureza, hoje ameaçada de extinção. Um trabalho que envolve pesquisa, desenvolvimento e dedicação. É uma planta hoje ameaçada de extinção. Ela é nativa da região do Espírito Santo, com a divisa com Minas Gerais, em zonas de granito. Então essas áreas estão sendo muito exploradas para a mineração de granito, fazer placas de granito. E essa planta vem sofrendo, o ambiente dela está sendo totalmente degradado e você não encontra mais ela na natureza. Então uma das funções do Jardim Botânico é conseguir encontrar essas plantas, trazer para o jardim, propagar, multiplicar essa planta, passar para outros jardins botânicos, trocar com eles, com outras plantas que eles também têm raras. E a partir disso a gente criar um programa de conseguir levar essa planta de volta para o ambiente natural dela quando pararem de explorar o granito lá. Iotim é assim, lugar bonito, é a diversidade de um país, o contraste de cores, formas, é a natureza em harmonia, o simples que enche os olhos de beleza e também o rústico que nos faz olhar com mais atenção a cada detalhe. Um paraíso.